Notícia é a transmissão de informações sobre um acontecimento. O primeiro elemento estrutural da notícia é o título. Ele deve ser conciso e capaz de atrair o leitor para o texto que virá logo a seguir, ou seja, a notícia propriamente dita. Um bom título consegue, com poucas palavras, expressar o conteúdo principal da notícia. Além disso, costuma apresentar verbos no presente, o que se justifica pela necessidade de trazer o fato ocorrido para a realidade atual, aproximando-o do leitor. Pirâmide invertida. Técnica de progressão textual utilizada em notícias e reportagens, que é caracterizada pela ordenação decrescente das informações de acordo com o nível de importância. Ou seja, informações mais relevantes devem aparecer no início do texto e informações secundárias devem estar no final dele. Essa técnica funcional do texto jornalístico tem sintonia com outro elemento da notícia, o lead. Lead. Trata-se do conjunto de informações básicas que constam no primeiro parágrafo da notícia. O lead, geralmente, responde às questões fundamentais de um acontecimento: o que, quem, quando, como, onde, por quê. A elaboração do lead é muito importante, pois com base nele, o leitor decide se continuará acompanhando a notícia até o fim para saber mais detalhes. Após o lead, há a continuação da notícia, na qual as informações que foram evidenciadas de forma pontual no primeiro parágrafo são destrinchadas, revelando, por exemplo, o desenrolar dos acontecimentos e as possíveis consequências do fato principal. Observe o lead a seguir, retirado do portal Agência de Notícias de Direitos Animais, ANDA. Um cachorro sem raça definida, de aproximadamente 2 anos, mobilizou o corpo de bombeiros em Dracena nesta terça-feira, dia 2, após ficar enroscado em um cano de aço. Os tutores do animal, que moram na zona rural da cidade, o levaram até a corporação quando não conseguiram ajudar o cão a se livrar. Perceba que, por meio desse primeiro parágrafo da notícia, o leitor já consegue se informar sobre o fato que será complementado e detalhado na continuação do texto, ou seja, no corpo da notícia. Este lead respondeu as seguintes perguntas: o que? Mobilizou o corpo de bombeiros. Quem? Um cachorro sem raça definida. Quando? Nesta terça-feira, dia 2. Como? Após ficar enroscado em um cano de aço. Onde? Em Dracena, São Paulo. Por quê? Os tutores do animal não conseguiram ajudar o cão a se livrar do cano. O elemento quem do lead não se restringe nem a seres humanos, conforme você deve ter percebido no texto usado como exemplo, nem a seres vivos. A linguagem da notícia. Textos concisos geram maior rapidez na leitura. As notícias devem transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, por meio de textos precisos, sem excessos. Textos prolixos, ou seja, tagarelas, são cansativos e não auxiliam no cumprimento do objetivo primordial da notícia, deixar o leitor informado. Deve haver clareza para atender à diversidade do público leitor. O propósito central da notícia é o relato de um fato à população. Para cumprir este objetivo, as escolhas linguísticas não devem ser complexas, cheias de frases rebuscadas e sim acessíveis a um público leitor bastante diverso. Isso significa que o texto deve ter clareza e não exigir esforços de leitura para ser compreendido. É importante dar credibilidade ao que está sendo transmitido. Outro aspecto muito importante na produção de uma notícia é a preocupação com a verdade. Afinal, a notícia é um dos principais recursos de que se dispõe para ter acesso aos fatos ocorridos no bairro, na cidade, no país ou no mundo. O redator de uma notícia, portanto, deve divulgar as informações com neutralidade e procurar comprovar os fatos relatados por meio de dados precisos, fotos, testemunhas, entrevistas ou quaisquer outros recursos que transmitam credibilidade às informações que são passadas ao leitor. Objetividade. A escrita precisa ter objetividade. A notícia é majoritariamente um texto objetivo. Isso significa que não cabe nele o registro de emoções ou opiniões pessoais do redator.
Esse profissional deve, portanto, mostrar-se o mais imparcial possível na transmissão das informações e relatar o fato sem demonstrar envolvimento com ele. Emprego usual do pretérito. O tempo verbal mais utilizado na produção de uma notícia é o pretérito. Afinal, o texto noticia algo que já aconteceu, que é, portanto, um fato passado. Assim, as escolhas verbais expressam um fato que não ocorre no exato momento em que o texto está sendo escrito, mas sim em um momento anterior. As notícias também podem tratar de um fato que ocorrerá no futuro, como a divulgação de um evento que vai acontecer. Por isso, afirmamos que há um emprego usual do pretérito. Certas vezes, podemos também verificar em notícias a ocorrência do presente do indicativo, mesmo se referindo a acontecimentos passados. Esse recurso é usado na intenção de reforçar a intensidade do ocorrido e atribuir ao texto um tom de atualidade.